O ex-presidente Lula disse em entrevista à revista Carta Capital, abre aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, fecha aspas. No mesmo dia, em uma live na internet, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, pessoas de direita tomam cloroquina, de esquerda, tubaína, fecha aspas. O presidente disse isso para defender um novo protocolo para o uso do remédio. Esse é o tema do grande debate de hoje. Os políticos estão preparados para enfrentar a pandemia e acalmar a população nesse momento? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje quem começa é você, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Pessoas erram. Erram em manifestações, em ações, em apoios, em oposições. Pessoas erram muito quando falam, inclusive, seja em palanques, em textos escritos, nas hoje famosas lives e até em mesas de bar. A frase dita hoje pelo ex-presidente Lula foi infeliz, inaceitável e equivocada. O ex-presidente pediu desculpas e se retratou, mas até aí ele errou. Não se pede desculpas a quem se sentiu ofendido. Quando erramos, pedimos desculpas. Ponto final. Presidentes da República, ao longo de nossa ainda recente democracia, erraram e acertaram. Sarney errou e acertou, Fernando Henrique errou e acertou, Lula, Dilma, Itamar, todos tiveram pontos positivos e pontos negativos durante seus governos. Alguns, obviamente, mais, outros menos. Feita essa introdução, é importante deixar algo bastante claro. Comparar a infeliz frase do ex-presidente Lula com as dezenas de infelizes frases do presidente Bolsonaro não faz o menor sentido e a razão é simples. De um lado, temos a fala de um ex-presidente e do outro lado, a fala de um presidente em exercício. Portanto, respondendo à pergunta do primeiro tema do debate, se políticos estão preparados para enfrentar e acalmar a população na pandemia, temos que analisar e focar nossa análise, principalmente, se não obrigatoriamente, nos políticos que neste momento têm poder de mando, nos políticos que podem agir diretamente nas políticas de combate ao coronavírus. E nessa análise, eu acho que a gente não precisa de muito esforço para chegar à conclusão que o presidente Bolsonaro só errou. Desde o discurso da gripezinha, da falta de apoio ao isolamento social, do desrespeito a protocolos básicos de higiene, até a total e absoluta falta de empatia pela vida, a postura do presidente da República é muito ruim em todos os aspectos. A economia não vai bem e já não ia bem. A educação foi sucateada, a cultura abandonada, a política externa brasileira é motivo de piada. E, atualmente, as ações do governo federal para combater a pandemia, quando elas existem, não podiam ser mais ineficazes. Todos nós estamos sujeitos a erros, mas, nesse momento, quem não pode errar, ou pelo menos deveria errar menos, é quem lidera a nação, é quem comanda a nação. E essa pessoa é Jair Messias Bolsonaro. A discussão que tomou conta das redes sociais no dia de hoje sobre qual frase foi pior, se a do ainda bem que temos um coronavírus ou quem é de direita toma cloroquina e de esquerda toma tubaína, é completamente descabida. Mais do que isso, essa discussão entra no jogo, na verdade no perigoso jogo, de se antecipar uma disputa eleitoral que, está há anos de acontecer e, durante uma pandemia e durante o combate a uma pandemia, sequer deveria estar sendo discutida. Com todo respeito à pessoa e à história do ex-presidente Lula, pouco importa nesse momento sua fala. A única comparação que posso fazer da frase do presidente Lula com a frase do presidente Bolsonaro é que as duas estão erradas. O que realmente importa agora são as ações, omissões
e possíveis crimes cometidos pelo atual presidente da República. Caio, suas primeiras considerações agora, por favor. Bom, vamos retomar aí essa fala deplorável, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Isso é mais uma evidência, né, de que o maquiavelismo político do ex-presidente supere muito o seu falso amor pelo povo brasileiro. Né? Como diria o falecido e saudoso poeta, Lula é gente, mas não é gente como a gente. E essa diferença de caráter transborda das falas desse criminoso ao longo das suas décadas de vida pública. Ainda nos anos 70, o Lula não escondia sua admiração por tiranos assassinos e por monstros morais. Che Guevara, pela sua dedicação à causa, né? Mao Tse-tung, pela sua luta, e Hitler, por sua disposição, força e dedicação. Eu trago aqui para o espectador da CNN uma citação de Lula sobre o ditador nazista, abre aspas, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de tentar fazer alguma coisa. É nítido o entusiasmo do Lula por ideias totalitárias e pela extinção da divergência de ideias. Não à toa, ele celebrou a corrida eleitoral de 2010 com a seguinte colocação: pela primeira vez, não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha nesse país a gente não ter nenhum candidato de direita? Cadê a pluralidade democrática? É irônico observar que os efeitos reais do lulopetismo, eles caminham aí na contramão desses desejos hegemônicos do ex-presidente. Na última pesquisa, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro somaram 45% das intenções de voto no primeiro turno. Há muitas provas aí de que Lula é um entusiasta da dominação política. Ele arquitetou com seu partido, o Partido dos Trabalhadores, um projeto criminoso de perpetuação no poder, com dinheiro de propina e corrupção. Ele enriquecia aliados, comprava apoio no Congresso e financiava campanhas milionárias dos seus correligionários e cúmplices. Claro que eu estou falando aqui do Mensalão e do Petrolão. Bom, por seus desmandos, o Lula responde aí a várias ações judiciais. Ainda assim, teve a desfaçatez de dizer a plenos pulmões, isso em 2016, hein, pessoal, no auge da Lava Jato. Se tem uma coisa que me orgulho, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, nem dentro da polícia, do Ministério Público, da igreja e do sindicato. E o Lula é tão arrogante e tão egocêntrico que ele se esqueceu de uma alma muito, mas muito mais honesta que cruzou o seu caminho em 2004. Um faxineiro que encontrou $10 mil no aeroporto de Brasília e fez questão de devolver para o dono, que era um turista suíço. Ao ser recebido pelo ex-presidente, o faxineiro recebeu uma lição de malandragem. O Lula disse que não seria desonesto ficar com o dinheiro. O cara achou, não tem dono. Está gravado isso, rede nacional. Mas a justiça já comprovou que Lula, além de malandro e de mentiroso, é criminoso. Em 2 processos, o ex-presidente já foi condenado em segunda instância, certo? Então é aquela etapa judicial que encerra o exame das provas. No caso Triplex, Lula foi condenado a pena de 8 anos e 10 meses de cadeia. No caso do sítio, a sentença fixada é de 17 anos e 1 mês de prisão. Os crimes são corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Claro, Lula cumpriu só 580 dias da pena, né? Porque o STF, de fato, se tornou um balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Mas sair do cárcere não faz do Lula um homem livre. Ele é mais um criminoso solto no país da impunidade. O consolo para o cidadão de bem é que pelo menos a lei da ficha limpa ainda não foi rasgada nesse país. E essa lei torna a gente como Lula inelegível em razão dos seus crimes. Só que de que adianta a justiça provar e atestar que um homem é um bandido se parte da imprensa ainda o trata como uma voz a ser respeitada no debate público? O Lula é muito mais um criminoso do que um político. Eu sei que não parece, mas ele ainda está cumprindo pena, inclusive. E ainda assim, aqui estamos nós aqui, comparando as frases de um corrupto condenado com as frases de um político que preside um governo sobre o qual não paira nenhuma acusação por corrupção, como se essas figuras públicas, Lula e Bolsonaro, fossem moralmente equivalentes. Não são, de jeito nenhum. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, o debate hoje não é definitivamente sobre o Lula. Então, se meu debatedor estava na expectativa de que eu entrasse nesse tema fazendo uma defesa do presidente Lula, eu não vou fazer por 2 razões. A primeira é que não é o tema do debate
E a segunda é que eu entraria num discurso e num debate muito, digamos assim, acalorado, desnecessariamente nesse momento. E de acordo com a minha fala final, eu prefiro focar na figura e nas ações de políticos em relação à pandemia. Eu poderia também citar aqui fala sobre torturadores recentes, que o atual presidente da República se gaba em elogiar, mas volto a dizer, o tema do debate não é esse. Então vamos falar sobre ações de políticos em relação à pandemia. Estamos há 6 dias sem um titular na pasta do Ministério da Saúde. Temos um ministro interino que há pouco mais de 1, 2 horas, o presidente Bolsonaro disse que vai ficar um bom tempo por aí como interino. No dia que tivemos mais de 1.000 mortes, 1.170 mortes no dia de ontem, foi exatamente este o momento que o nosso presidente optou por fazer a piadinha numa live da tubaína e da cloroquina. Portanto, volto à minha fala inicial, comparar as falas atuais do presidente da República com as falas de um ex-presidente da República ou de um político que não tem atuação nesse momento, não faz o menor sentido, porque existe um abismo de poder de ação entre o presidente da República e políticos que não têm mais cargo. Um faz, o outro no máximo opina, palpita. Tivemos hoje ainda. Então, eu estou aqui relacionando os atos do atual presidente em relação ao combate da pandemia. O presidente, ao mesmo tempo que flexibiliza o uso de hidroxicloroquina nas etapas iniciais do contágio de coronavírus, introduzindo sim um protocolo novo de saúde, afirma, confessa que não há nenhuma eficácia científica que comprove o uso benéfico dessa medicação. Veja que os atos desta semana, alguns do dia de hoje, mostram, e respondendo sim à pergunta do debate, que os atuais políticos, especificamente do governo federal, que têm sim o poder de diretrizes e de políticas para salvar a população, têm feito justamente o contrário. E aí, para deixar o nosso dia ainda mais triste, nós temos uma frase do ministro Paulo Guedes em relação à renda básica emergencial, que teve gente que não recebeu os R$600 até agora, os primeiros R$600, não a segunda parcela. A proposta dele é de abaixar para R$200 nos próximos meses, isso. R$200 para uma família sobreviver. Então, enquanto o presidente faz piada, enquanto o presidente não nomeia um ministro da Saúde, enquanto o presidente cria protocolos médicos sem eficácia, ainda temos a parte econômica do governo que oferece agora para a população R$200 para sobreviver. É sobre isso que eu quero debater. O presidente Lula não é mais presidente. Não será mais. Muito provavelmente sequer candidato a nada. Essa página da história está virada. Vamos pensar para frente. Vamos pensar em como salvar vidas. Vamos pensar em como fazer desse governo um governo pragmático, um governo atuante. Essa é a proposta que tem que ser feita no debate. Bom, doutor, você não controla o debate, né? Muito menos as minhas falas. Eu queria lembrá-lo aí que há políticos de situação, aqueles que estão no governo, e há políticos de oposição, certo? Infelizmente, né, a imprensa nacional, os setores da imprensa e muita gente ainda trata um criminoso condenado por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro como uma voz política a ser considerada no debate público. Enquanto isso acontecer, nós infelizmente vamos ter que tratar desses assuntos por mais desagradável que seja. Até porque a gente está falando de um político que se autodenomina, num delírio de grandeza, uma ideia, né? E aqui eu acho importante a gente falar, tratar um pouco do que você falou, né, dessa questão de não ser cabível comparação, esse tipo de coisa. Existe a figura da afetação de imparcialidade, né, que é você dar aí um peso equivalente a situações distintas e completamente desproporcionais. E muitas vezes essa desproporção ela beira a desonestidade intelectual, como é o caso da comparação proposta nesse debate. Olha só a diferença de uma frase. Quem é de direita toma cloroquina, de esquerda tubaína. O presidente fez troça com a politização dessa medicação, usou uma rima,
Eu, particularmente, não gosto dessa forma de se comunicar, mas isso é infinitamente diferente, né? Mas muito diferente do que dar um tom de comemoração, de celebração, de entusiasmo com a pandemia. Né? Vale a pena que lê de novo. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem, né? Esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Essa última parte é muito importante. Apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Né? Pessoas com inclinação autoritária, como é o caso do presidente Lula, isso ficou demonstrado na minha primeira fala, elas preferem moldar a sociedade aos seus valores políticos, aos seus valores pessoais. Eles admitem até a morte em larga escala como ferramenta de persuasão política e de controle social. Esses são os comunistas, os socialistas, os fascistas, os nazistas e por aí vai, toda a sorte de totalitários e tiranos. Muito do nosso debate aqui na CNN vai no sentido de controlar, de fiscalizar esses ditadores enrustidos que habitam a nossa democracia. E aqui é muito importante, se abordou a questão dos R$200, dos R$600. A questão que se coloca é óbvia. Quem que financia o Estado? Quem financia o Estado é o indivíduo, que é o único gerador de riqueza, seja como autônomo, seja associado na forma de empresas. Né? A gente tem aqui que ou o dinheiro vem de um CPF, ou vem de um CNPJ, ou vem de endividamento do Estado, que em última análise é bancado pelos cidadãos da nação. Né? O Estado brasileiro, eu estou vendo aqui, ele tributa 35% do PIB nacional. Né? A gente já falou aqui que os impostos federais, eles ultrapassam 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ainda assim, o déficit público projetado para esse ano, antes da pandemia, era de 124 bilhões de reais. A Secretaria do Tesouro já fez uma projeção aí de déficit fiscal na casa de 600 bilhões de reais. Então, de onde vai sair esse dinheiro? Quando você pega a proposta de orçamento de 2019, só a Previdência Social comia mais de 50% dessa verba, mais de 760 bilhões. O Brasil gasta em previdência 3 vezes mais do que saúde, educação e segurança pública, que somam aí 15% das despesas. Então, esse é o estado das coisas aqui no Brasil. Não é fácil bancarizar dezenas de milhões de pessoas numa situação emergencial. É um grande desafio. Não é fácil conseguir flexibilizar as regras trabalhistas, permitindo usar os fundos do seguro-desemprego para cobrir uma parte dos salários. Não é fácil. Né? E o que a gente tem aqui é justamente um ex-presidente corrupto, condenado, que fica colocando em xeque as políticas liberais, que incluem austeridade fiscal, que são a única salvação para um país que está à beira de quebrar. 1 minuto para cada um antes do segundo tema. Augusto, por favor. Eu vou ler uma decisão de hoje do Superior Tribunal de Justiça do STJ, um habeas corpus decidido pelo ministro Schietti, que é, para mim, uma das mentes mais brilhantes do tribunal. Uma deputada estadual do Pernambuco tentou flexibilizar as regras de isolamento e o ministro Schietti falou o seguinte: a situação vem se agravando e provavelmente dias piores ainda virão em alguns centros urbanos, cujas redes hospitalares não são capazes de atender a demanda crescente por novos leitos. Boa parte dessa realidade se pode acreditar ao comportamento de quem, em um momento como esse, deveria deixar de lado suas opiniões pessoais, seus antagonismos políticos, suas questões familiares e suas desavenças ideológicas, em prol da construção de uma unidade nacional. E termina o ministro Schietti dizendo o seguinte: peço escusas ao jurisdicionado, no caso a deputada, por dizer certas coisas que escapam da moldura estritamente jurídica da questão colocada nesse habeas corpus, mas que formam, a meu sincero aviso, o pano de fundo que justifica pretensões como a que ora se rejeita. E finaliza o ministro. E ante a um aparente recesso de razão, não cabe o silêncio obsequioso. Caio? Eu não entendo realmente como isso se relaciona ao debate, mas já que a gente está tratando... Ele está falando do presidente, cara. Não sei se você entendeu, ele está falando do presidente. Você não conseguiu interpretar, mas ele está falando do presidente. Já que a gente está tratando da forma como os políticos lidam com a pandemia, vamos retornar aqui um pouquinho para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Afinal de contas, hoje, que cumpre elogiar, né, o governo paulista por ter anunciado aí a contratação, o aluguel de 4.500 leitos hospitalares da rede particular, entre eles 1.500 leitos de UTI. Eu, nos últimos tempos, doutor, tenho visto aí você, por várias vezes, falar para a gente
que você desejaria estar errado em relação às ideias que você defende aqui. E nos últimos 2 debates você fez uma insinuação de que eu havia transmitido uma informação incorreta para o espectador da CNN ao declarar perentoriamente que o sistema de saúde da cidade de São Paulo não estava colapsado, inclusive citando dados do Conselho Federal de Medicina, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também do Cadastro, né, Nacional das Empresas de Saúde Pública. Portanto, o fato do governo paulista, nesse momento, contratar 4.500 leitos significa, obviamente, que esses leitos estão ociosos. A gente tem uma série de instituições privadas de saúde já recorrendo à MP que permite aquela flexibilização na remuneração dos seus trabalhadores e, mais importante de tudo, 1.500 leitos de UTI do setor privado contratados pelo setor público, comprovando aquilo que eu venho reiteradamente falando para o espectador da CNN. O sistema de saúde de São Paulo, incluídos os leitos públicos e os leitos privados, que podem sim ser utilizados pelo poder público de acordo com a lei da pandemia e de acordo com contratações entre setor público e setor privado, eles estão funcionando. Então, é uma oportunidade aí de você se retratar e admitir que, de fato, o secretário de Saúde estava equivocado e transmitiu uma informação errada para o cidadão. Não tem retratação, mas faço votos de que isso dê certo.